E aí galera, eu sou o Eduardo Fetter e hoje, a sugestão do professor Elton, eu vou realizar um exercício do livro do Merriam como atividade extra de dinâmica. Bom, então a questão é a 5/64 da página 263 e nela eu tenho a Terra descrevendo um movimento de translação e de rotação. A questão me fornece a velocidade de translação, a velocidade angular e o raio da Terra e me pede para determinar as velocidades de 4 pontos localizados no Equador e distribuídos ao longo da Terra. E nesse caso, ele pede também para desprezar a inclinação do eixo da Terra. E para resolver o problema, eu vou usar uma abordagem de 3 bases vetoriais. Então a primeira vai ser uma base vetorial inercial. Como ponto de referência, a gente pode usar o Sol e definir a base I, J e K, de tal forma que esse K aponte na direção perpendicular a esse plano definido pela trajetória da Terra em torno do Sol. A segunda base, a gente vai usar uma base polar que vai definir o movimento de translação da Terra. Então, a gente pode definir os vetores UR, que vai apontar na direção radial, o vetor U-beta, que vai apontar na direção paralelo à velocidade, tangente à trajetória, e nesse caso beta seria esse ângulo descrito pela Terra enquanto ela se desloca. E para completar essa base, teria também o vetor K de novo, porque ele apontaria na mesma direção que o vetor K, que é perpendicular a esse plano. E a terceira base, para ser fixa no corpo e acompanhar o movimento de rotação da Terra, a gente pode definir a base Izinho, Jotinha e Kzinho. Então, nesse caso aqui, esse Kzinho seria igual ao Kzão, né? Porque a gente está desprezando a inclinação do eixo da Terra. Então a gente vai considerar que a Terra gira na mesma direção perpendicular a esse plano do movimento dela em torno do Sol. E como a Terra vai girar em torno desse eixo, a gente vai ter esses versores Izinho e Jotinha descrevendo também uma rotação e definindo um ângulo θ. Então, e também, para definir bem essa base, a gente vai considerar que o Izinho sempre aponta, por exemplo, para o meridiano de Greenwich. E assim a gente consegue descrever qualquer ponto na posição da Terra. Então aqui a gente vai definir o ângulo θ como sendo o ângulo entre o J e o vetor velocidade. E dessa forma, o ômega, que é a velocidade de giro da Terra, vai ser θ ponto. A relação entre essas bases pode ser obtida com uma breve análise. Então, tem aqui um desenho da Terra no movimento de translação. Nesse primeiro momento, a gente tem o meridiano de Greenwich passando aqui. Então, o I, o vetor I, vai apontar na mesma direção que o R, e o vetor J vai apontar na mesma direção que o beta. Mas, um pouco depois, nessa trajetória, a Terra já descreveu um giro e, portanto, o meridiano de Greenwich passa aqui. Então, você tem o vetor I apontando para cá e o vetor J apontando para cá, mostrando que ele se mexe em relação a essa base 2. E analisando a Terra de cima, a gente consegue quantificar isso. Então a gente tem, por exemplo, a base I e J aqui, escrevendo um ângulo θ, e com base nisso a gente consegue relacionar as duas bases, obtendo que I vai ser igual a cosseno de θ UR mais seno de θ o beta, e portanto o J vai ser a derivada disso em relação a θ, que vai ser menos seno de θ, o R mais cosseno de θ o beta. E como eu falei antes, Kzinho vai ser igual ao Kzão
E a relação entre a base 2 e a base 1 pode ser obtida no mesmo processo. Então você tem a base 1 inercial e a base 2 girando com a Terra, né? Então você sobrepõe as duas bases e analisa esse giro uma em relação à outra. Eu não vou fazer no quadro porque eu não vou usar essa relação para resolver o problema. Bom, então para inicialmente descrever a posição desses 4 pontos na superfície da Terra, a gente pode partir de coordenadas esféricas. Então, nesse sistema de coordenadas, o que a gente tem é x, y e z sendo igual a ρ seno φ cosseno θ, ρ seno φ seno θ e ρ cosseno φ. Com o φ sendo o ângulo entre o eixo z e esse raio que vai até um ponto P qualquer, o ρ sendo a extensão desse raio e o φ sendo o ângulo entre o eixo x e a projeção desse raio no eixo xy. No caso da Terra, a gente pode fazer uma análise semelhante, que é também usar o mesmo ρ como letra para o raio da Terra e também fazer o mesmo ângulo aqui em relação ao eixo Y, que como o eixo Y é o meridiano de Greenwich, a gente vai ter que esse ângulo lambda aqui é a longitude desse ponto. Só que no caso da Terra é melhor a gente descrever a latitude desse ponto, que é em relação ao Equador. Então seria esse ângulo aqui, que a gente pode chamar de delta, ao invés daquele ângulo φ. E dessa forma, analisando a Terra de lado, a gente vai perceber que os dois são complementares. Então a soma deles vai ser 90 graus e, portanto, o seno de φ vai ser o cosseno desse delta e o cosseno de φ vai ser o seno de delta. Então assim a gente pode reescrever essas equações para a posição desse ponto P qualquer, como ρ cosseno de delta cosseno de lambda, o y ρ cosseno de delta seno de lambda e o z como ρ seno de delta. E assim a gente tem a descrição da posição desse corpo. Então, para descrever o vetor posição desse ponto P, a gente tem que a posição de P vai ser igual à posição de T, que foi o ponto que eu chamei no centro da Terra, né? E mais o vetor posição relativa de P em relação a T. Com a análise que a gente fez antes, a gente vai ter que vetor posição de P vai ser o vetor posição de T mais ρ cosseno de delta cosseno de lambda, izinho, mais ρ cosseno de delta seno de lambda, j, mais ρ seno de delta. E daí a gente também pode isolar esse ρ, de forma que aqui dentro a gente tem um vetor unitário, e ainda mais a gente pode isolar esse cosseno de delta dos dois primeiros termos. E assim a gente tem aqui dentro também um vetor unitário. E assim a gente tem a expressão final para a posição de qualquer ponto na superfície da Terra. E caso a gente queira esse ponto em qualquer lugar, tanto abaixo da superfície quanto para cima, a gente só precisa trocar esse ρ para, por exemplo, um ρ mais h, com h simbolizando a altura relativa à superfície. Para a velocidade desse ponto P, a gente tem que a expressão que a velocidade de P vai ser igual à velocidade do ponto T, mais a velocidade relativa entre os dois, mais esse termo que representa o giro dessa base IJK. Então, a gente já pode começar considerando que esse termo aqui é zero, porque o que eu estou descrevendo é um ponto na superfície. Então, ele não se mexe nessa análise que está sendo feita. Se ele não se mexe,
o ponto P não se mexe em relação ao ponto T. Esse vetor, então, vai ser um vetor nulo. E esse termo aqui, a gente pode definir o vetor ômega como sendo ômegazinho vezes k. Lembrando que o ômegazinho é a velocidade de giro da Terra em torno do eixo k. Então, esse aqui vai ser o vetor ômega. Para fazer esse produto vetorial, a gente pode fazer, por exemplo, assim, I, J e K, 0, 0, ômega, porque esse vetor só tem componente em K, e esse vetor posição relativa de P em relação a T é tudo isso aqui. Então, na direção I, a gente vai ter que é ρ cosseno de delta cosseno de lambda. No J vai ser ρ cosseno de delta seno de lambda. E em K vai ser ρ seno de delta. E fazendo esse produto vetorial, a gente tem que esse termo vai ser igual a ômega vezes ρ cosseno de delta vezes menos seno de lambda I e mais cosseno de lambda J. Então, como resposta final, a gente tem essa expressão para a velocidade de um ponto qualquer na superfície da Terra, considerando o giro dessa terceira base em relação à segunda. E para fins didáticos, eu também vou apresentar a expressão para aceleração desse ponto P, apesar da questão não pedir. Então, essa é a fórmula para aceleração desse ponto P qualquer na superfície da Terra, que vai ser a aceleração da Terra mais a aceleração relativa de P em relação a T, que, como eu falei, esse ponto não se mexe. Então, se ele não se mexe, ele não tem velocidade. Se a velocidade sempre é zero, não vai ter aceleração. Então, esse termo aqui vai ser o vetor nulo. Esse segundo termo representa o giro do vetor velocidade relativa de P em relação a T, que como esse termo é zero, vetor nulo porque ele também, como eu falei, não se mexe, tudo isso aqui vai ser o vetor nulo. Aqui a gente tem a aceleração angular vetorial à posição relativa de P. Esse termo aqui é todo esse termo final aqui na expressão da posição, mas a base 3 gira com velocidade constante, ou seja, a Terra gira com velocidade angular constante. Então a aceleração angular é nula também. Então a gente também tem o vetor nulo. Então o que sobra é o primeiro termo, que é a aceleração da Terra, e esse termo aqui, que é o vetor ômega vetorial RP de T. Que isso que está aqui dentro do parênteses é esse último termo da expressão da velocidade, e você só precisa fazer o produto vetorial desse ômega com isso aqui e você obtém essa expressão aqui. Então, essa vai ser a expressão para aceleração desse ponto P. E antes de fato resolver o problema, eu queria analisar esses três termos, que é a posição, a velocidade e a aceleração da Terra. Eles vão ser descritos em função da segunda base, porque a gente está descrevendo o movimento de translação, e que é uma base de vetores em coordenadas polares. Então a gente pode usar as expressões para cinemática em coordenadas polares, que está na página 49 e 50 do Merriam. Lá ele usa esse vetor U como E, e ele usa um ângulo θ, que nesse caso é o beta, que é o ângulo descrito pela Terra no movimento em torno do Sol. Então, vamos simplificar essas equações aqui e considerar que a Terra está fazendo um movimento circular uniforme. Então, desprezando que na verdade é uma elipse. A posição vai ficar com essa expressão mesmo. A R é a distância entre a Terra e o Sol. Ele
vai ser uniforme, então essa é a expressão final para a posição. No caso da velocidade, a gente tem um r ponto aqui, que é a variação dessa distância. Como é um movimento circular uniforme, o raio não vai mudar, então esse primeiro termo aqui é zero. E no segundo termo vai se manter, porque é r vezes beta ponto. Beta ponto é a variação desse ângulo, que vai ser constante, mas vai ter essa variação porque a Terra está descrevendo o movimento. Então essa aqui é a forma final da velocidade aí. E para aceleração, a gente vai ter esse primeiro termo, que é r ponto ponto menos r beta ponto ao quadrado. Esse r ponto ponto vai embora, porque se o r não varia, a variação dele não vai variar. E aqui se mantém. E todo esse termo aqui vai a zero, porque tem um r ponto, que não vai ser zero. E como é um movimento circular uniforme, a variação do beta vai ser constante, então a segunda derivada dele, que é beta ponto ponto, vai ser zero. Então todo esse termo é zero e a gente acaba com só aquilo ali. E daí, fazendo uma breve análise, a gente vai ter que a aceleração da Terra vai ser menos r beta ponto ao quadrado, na direção UR. E se a gente multiplicar em cima e embaixo por r, a gente percebe que esse termo, né, que é r quadrado beta ponto quadrado, é r beta ponto tudo ao quadrado, que é a velocidade de translação. Então a gente tem aqui a velocidade de translação sobre r, que é a aceleração centrípeta. E aqui eu escrevi VT, mas era para ser VT ao quadrado, porque a aceleração centrípeta é a velocidade ao quadrado sobre r. Daqui a pouco eu vou falar isso de novo, mas desconsidere, né? Velocidade ao quadrado. Então a gente percebe que no movimento circular uniforme, a aceleração da Terra vai ser simplesmente a aceleração centrípeta. Bom, então agora vamos solucionar esse problema. A gente tem aqui a expressão para a velocidade de um ponto P qualquer, e a gente vai aplicar isso para cada um dos 4 pontos. Para isso, a gente tem que definir arbitrariamente a direção de Greenwich. A gente vai considerar que, nesse momento, o Greenwich está apontando coincidentemente para o ponto A. Esse aqui vai ser o vetor I, e como θ é crescente para esse lado, J vai apontar para o B. Ok, então vamos fazer análise para o ponto A. A velocidade do ponto A vai ser a velocidade da Terra, mais ômega rho cosseno de delta. Delta representa a latitude. Nesse caso, como todos os pontos estão em cima do equador, cosseno de delta vai ser sempre igual a 1, porque delta é zero. E dentro do parênteses a gente vai ter o seguinte: lambda representa a longitude. No caso do A, que está coincidentemente em Greenwich, a longitude é igual a zero. Então esse termo vira zero e o cosseno de lambda é 1. Então a velocidade de A vai ser a velocidade da Terra mais ômega rho j. E essa vai ser a expressão para a velocidade do A. Para o B, a gente vai ter que a velocidade do B, a velocidade da Terra, mais ômega rho, cosseno de delta ainda é 1, mais a longitude dele é 90 graus. Então, a gente vai ter o seno de 90 sendo igual a 1 e o cosseno de lambda sendo igual a zero. Então, aqui a gente tem menos ômega rho na direção Izinho. Para o ponto C, a gente vai ter exatamente a mesma coisa, só que o lambda vai ser 180 graus, então o seno é zero e o cosseno é menos 1. Então a expressão vai ficar menos ômega rho j. E para o ponto D, a gente vai ter a mesma coisa, mas vai ser, por exemplo, menos 90 graus a partir de Greenwich,
que vai dar uma expressão de VT mais ômega ρ na direção I. E aqui a gente pode fazer a análise de que VT sempre aponta para I, nesse caso, né? Então a gente vai ter VT em I mais ômega ρ em J. Aqui para o B a gente vai ter VT menos ômega ρ, tudo isso apontando em I. Para C a gente vai ter VT em I menos ômega ρ na direção J e VT mais ômega ρ em I dá para isolar os dois e vai ficar assim. Então a gente consegue desenhar esses vetores aqui. Com base nisso a gente vai ter assim, esse é o VA. No ponto B a gente vai ter VT menos ômega ρ, mas como o VT vai ser maior do que o ômega ρ, a gente vai ter isso apontando para cá. E no ponto D a gente tem a mesma coisa, então vai ser apontando para cá. E no C a gente tem o vetor apontando nessa direção. Então esse é o VD, esse é o VC e esse é o VB. E lembrando que a aceleração centrípeta é a velocidade tangencial vezes sobre o raio, e com isso a gente consegue perceber que a aceleração centrípeta nas diferentes horas do dia é diferente, que é uma conclusão bastante interessante. Então essa aqui é a solução do problema, são essas 4 equações, e daí você só precisa aplicar a velocidade de translação da Terra, que é a questão da, o ômega, que é a questão da também, e o ρ, que é o raio da Terra. E assim você tem a questão resolvida.